Depois que a rebelião foi dominada, vários presos teriam sido executados. O massacre representou tudo aquilo que nós odiávamos. Os corpos colocados no chão estão por toda parte. Os presos fizeram motim porque queriam a transferência de 210 detentos condenados para outros presídios. O resto terá que esperar. Mordidas de cães e tiros por todo o corpo. As famílias acreditam que, na verdade, o que houve foi uma chacina. O que mais nos uniu naquele momento foi o episódio do Carandiru. Os paus e as facas que eles acolheram estavam todas jogadas na galeria. Ainda não haviam sido divulgadas pela direção da casa de detenção. Esse massacre ocorreu numa circunstância inadmissível, não é? Um nível de crueldade, de atrocidade, que não comportava nenhuma atitude pacificadora, mas sim uma atitude firme e enérgica. O IBCCRIM não surge por conta do massacre, mas ele ganha um impulso maior no sentido de que aquilo que era preciso combater a política que redundou naquele episódio. O IBCCRIM surgiu e existe exatamente para mostrar que a vida não é isso, que nós não nascemos para isso. Que o direito penal muito menos nasceu para isso. Eu vi aquela quantidade enorme de gente pobre presa e muita gente de recursos que jamais foi preso. Eu estava vivendo esse drama em conflito que eu tinha, assim, não era explícito em mim, mas era um conflito com os códigos, quando surgiu a notícia do IBCCRIM. E eu gostei do plural, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Falei, é aí que eu posso encontrar alguma coisa. Um pouco, nós precisamos nos unir, porque estão acontecendo coisas tão graves e não há nenhum instituto no Brasil que trabalhe com essa problemática. É a defesa intransigente dos direitos e garantias fundamentais, do respeito à dignidade do ser humano, essa consideração pela vida, pela liberdade, enfim, por todos esses direitos fundamentais. O direito é uma parte da política e, portanto, o IBCCRIM tem um papel político importante tanto na redemocratização do Brasil, como também na garantia do Estado democrático de direito, na garantia dos direitos fundamentais. O IBCCRIM tem um papel muito importante no sentido de discutir os grandes temas que o Brasil enfrentou aí nos últimos anos, seja, por exemplo, a questão da marcha da maconha, é uma coisa que ficou bastante marcada. Nós tivemos questões referentes aos direitos humanos, que é uma constante do Instituto em se debater a respeito. A questão das mulheres encarceradas é uma outra luta que também se refere aos direitos humanos, muito encampada pelo Instituto. É fazer um próprio estudo da justiça, assim. Conseguimos com serenidade denunciar para a sociedade a situação da prisão no Brasil. Pra mim ganhar minha filha, ela nasceu, sabe, no hospital. Eles colocaram uma puta de uma correia na minha perna, com uma pá de algema, meu. Eu falei, pra que isso, senhora? Como que eu vou fugir com dor? Ela, não, é a lei. Ai, que ótimo. É porque tem mãezinha. Aí chegou lá, depois que eu ganhei neném, eu ia tomar banho e casar algema no pé. Ela não tirava, não. Não quer mais, não. Era uma saletinha que se alugou aqui na Rua Tabatinguera, no centro de São Paulo, e nós nos reuníamos todas as quartas-feiras naquela época, né? E era um centro de debates. O primeiro empreendimento em nível cultural, vamos dizer assim, foi o boletim. O boletim saiu, acho que uns 2 meses ou 3 meses depois da constituição da entidade. A gente tenta publicar comentários, a lei que acabou de sair, a decisão que acabou de ser publicada, o editorial tem a ver com o assunto que está acontecendo, que está sendo discutido na hora. Então a gente tem esse boletim mensal impresso que é distribuído para todos os associados.
E nesse boletim são discutidos assuntos das ciências criminais, são publicados artigos de doutrinadores, de juristas, né? Então existe uma comissão que faz a triagem e que edita esse boletim. E como eu moro no interior e não tenho a oportunidade de frequentar muito o IBCCRIM, eu recebo as publicações, leio as publicações com avidez, acho muito importantes porque cuidam de aspectos modernos do direito penal que a gente nunca pensava que existisse. E aí do boletim nós passamos para a revista e num ato de ousadia incomum, em 1994 nós fizemos o primeiro seminário internacional do IBCCRIM. E esse evento acabou se tornando um imenso sucesso todos os anos. 1000 pessoas, gente do país todo, gente de fora. E você coloca a discussão do direito penal na ponta do que há de mais moderno no mundo. Grandes figuras do pensamento mundial vêm para cá. Quando eu recebi este convite, que já foi há algum tempo, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar-me por que é que um escritor é convidado para um congresso de criminologia. E pode ser que se pense que os escritores, morando no limiar da realidade, estejam próximos da ilegalidade. Pode ser ainda que se tenha descoberto na vida pessoal deste escritor um obscuro e comprometedor passado. Mas pode ser que se pense que a criminologia só pode ser entendida num mundo em que se abrem janelas para outras sensibilidades. O Seminário Internacional tem esse papel de difundir o conhecimento interdisciplinar. Então esse é o papel mais importante do Seminário Internacional, que hoje já está consagrado, já tem seu público fiel, todo mundo já tem nas suas agendas a data do Seminário Internacional. Hoje a gente sabe que muitos juristas europeus que não tiveram a oportunidade de participarem de um seminário IBCCRIM solicitam esta participação. É um momento de reunião de professores e estudantes das mais diversas universidades, dos mais diversos pensamentos. É um espaço realmente de troca de ideias, de diálogo. O Instituto foi crescendo, criando sua biblioteca, criando seus serviços, criando seu site. O Instituto foi se tornando cada vez mais uma realidade, mas uma realidade que nunca perdeu a sua natureza. Eu sempre digo que isso é a utopia possível, não é? O pensamento inicial era totalmente utópico, ninguém imaginava que pudesse chegar ao ponto que nós chegamos hoje, não é? Nós temos aproximadamente 4.000 associados espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos uma biblioteca que se pode dizer, talvez seja uma das bibliotecas mais especializadas do Brasil. Hoje ninguém aqui no Brasil que tente fazer alguma tese de mestrado, de doutorado, pode dispensar a biblioteca do IBCCRIM. Uma biblioteca super especializada para quem quer escrever, para quem quer pesquisar. O Instituto é um centro de produção de pensamento criminológico no Brasil. Muitas propostas legislativas são efetuadas, às vezes, no calor dos acontecimentos, no calor das emoções, né? E nós, então, tentamos advertir os nossos congressistas, quando nos consultam, e muitos nos consultam, exatamente as consequências dessas reformas. Nós somos consultados, nós temos a obrigação de responder, não é? Às vezes criticando, às vezes aplaudindo. A gente foi amicus curiae na decisão do Supremo sobre a marcha da maconha. Em São Paulo ela foi proibida durante muitos anos. A Polícia Militar reprimiu com muita violência a manifestação. E essa luta por uma liberdade de expressão, de manifestação, pela possibilidade de exigir mudanças na lei, seja em relação à droga, seja em relação ao aborto, seja em relação a qualquer outro crime, faz parte da essência do que é o Instituto. Eu tenho a impressão que os grandes temas todos que surgiram aí, a criação da Defensoria Pública, o IBCCRIM estava junto. O IBCCRIM sempre esteve presente nesse movimento pela Defensoria Pública, até porque
os compromissos estatutários do IBCCRIM, eles coincidem com os objetivos e ideais da própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública foi uma vitória, inclusive do IBCCRIM, mas da sociedade civil como um todo, né? No sentido de dar, né, aos delinquentes a necessária defesa a que eles têm direito. Desde a sua fundação, o IBCCRIM tem acompanhado esse processo legislativo de se punir, de se aumentar o rigor pelas punições e especificamente no caso da lei dos crimes hediondos, vem se opondo ao alargamento do rol dos crimes hediondos, vem se opondo ao rigor excessivo com o qual o legislador tem tratado essa questão. A ideia de todos esses debates no Instituto é de propiciar, através de artigos, através de publicação na internet ou mesmo impressa, de elementos que possam ajudar, contribuir com o desenvolvimento das ciências criminais e até mesmo da justiça. No caso da votação da autorização do aborto, do feto anencefalo, nós observamos nitidamente em diversos votos pontos que eram levantados aqui no Instituto e que acabou sendo encampado pelos ministros, né, para deixar os seus fundamentos jurídicos, né, ainda mais substanciosos. Os adversários e inimigos têm um pouco de medo do IBCCRIM. Nós temos reação e, às vezes, reações injustas que são provocadas pelas próprias atitudes e posicionamentos que o Instituto toma. É bacana a gente ouvir gente muito conservadora e refratária às nossas ideias, dizendo quase que aos cochichos, ele é do IBCCRIM. Nós temos relações com institutos internacionais bastante estreitas. O reconhecimento nacional passa a ser um reconhecimento internacional. Nós temos convênios com universidades estrangeiras, como a Universidade de Coimbra. Isso dá, em certa medida, a respeitabilidade e, vamos dizer assim, o crédito de que dispõe um instituto. Porque uma universidade como a Universidade de Coimbra, talvez seja uma das mais velhas universidades europeias, nos tem como parceiros. Nós estamos sempre procurando o nosso aperfeiçoamento, né? E encontrando na tecnologia um meio de estar muito mais próximo às pessoas. Se eu pudesse simplificar, resumir, numa imagem essa, é do estudante, né, no intervalo da aula ou durante a aula, apertando lá um íconezinho e abrindo uma página do IBCCRIM, seja do boletim, seja do Seminário Internacional. O associado, por mais distante que esteja geograficamente, pode estar próximo do IBCCRIM graças à tecnologia. Esse é o grande desafio do IBCCRIM. Falar com o jovem na nova linguagem. O futuro do IBCCRIM está nesses jovens, investir nesses jovens para que eles participem mais da diretoria, das coordenações, trazê-los mais próximos do IBCCRIM. Tem muita gente jovem por aqui em contato com o IBCCRIM e conhece os antigos, os fundadores, nesse mesmo esquema de igual. Conviver com essas pessoas aqui no Instituto é, sem dúvida alguma, um crescimento muito mais do que jurídico, é um crescimento pessoal. Essa ideia de trabalho voluntário, de pessoas que se integram a uma ideia, por isso que o nosso slogan é participe por acreditar, né? Eu acho que é isso mesmo, quer dizer, se você acredita, participe. Eu me mantenho no IBCCRIM por ideal, por aqui encontrar um lugar em que eu consigo me permitir pensar, sonhar, e aqui é onde eu encontro o ambiente para isso. Hoje o IBCCRIM não nos pertence mais. Ele pertence à sociedade, ele pertence à comunidade. Eu acho que nos últimos anos um grande ganho para o IBCCRIM tem sido se tornar uma referência também fora do direito. Se você me perguntar qual é a maior lição que o IBCCRIM deixa, a meu ver é justamente essa, né? A possibilidade da sociedade civil se organizar e fazer o que o governo não faz. Às nossas custas nós chegamos até aqui. Então, o nosso projeto é que esse IBCCRIM não dure só 20 anos, mas que permaneça vivo por mais outros 20 anos, pelo menos.